Olá, pessoal, boa tarde. Hoje, então, vamos gravar mais um episódio do nosso podcast relacionado. Hoje, o tema vai ser relacionado ao ensino da sociologia na graduação em saúde e a gente conta com a presença ilustre da nossa querida professora, a doutora Leide Sanches, professora e pesquisadora das faculdades Pequeno Príncipe, aqui em Curitiba, no Paraná. Oi, pessoal, tudo bem? Então, vou apresentar, antes de passar a fala para a professora Leide, vou fazer a apresentação dela. Então, a professora Leide é formada, né? Eu falo professora Leide porque ela é minha colega de trabalho, né? Então, eu tenho um carinho muito grande por ela. Então, a professora Leide é formada em Ciências Sociais e Direito, ela é doutora em Sociologia, professora e pesquisadora do Programa de Mestrado em Ensino nas Ciências de Saúde da FPP, né, da Faculdade Pequeno Príncipe, membro do grupo de pesquisa Pensa, né, da Faculdade Pequeno Príncipe, e também membro do grupo de pesquisa de Sociologia da Saúde, da UFPR. Então, professora Leide, passa a palavra para você, para que você possa falar um pouquinho sobre você, para que você se apresente, daí a gente comece o nosso bate-papo. Obrigada pelo convite, professora Beatriz, professora Camila. Somos colegas aí de trabalho, né? Temos um dia a dia de atividades juntas e fazemos muitas trocas, né? Então, talvez esta seja a parte mais importante aqui do meu currículo, né? A nossa convivência e o nosso aprendizado umas com as outras, né? No nosso cotidiano de ensino e de pesquisa, de extensão também, né? No trabalho que desenvolvemos juntas, né? Então, esta parceria, esta comunicação, esta integração, né, no caso de vocês, se são biólogas, né, da biologia, com a sociologia, com a antropologia, enfim, né, das áreas biológicas e outras áreas com as ciências humanas e sociais, é o foco aqui, né, da nossa conversa hoje, e a parte mais importante, assim, que eu quero destacar mesmo do meu currículo. Obrigada pelo convite, viu, meninas? Imagina, Leide, a gente agradece, né? Quando a Camila sugeriu a gente conversar com você, eu até falei para ela assim, nossa, vai ser sensacional, porque a gente já conversa muito sobre esse assunto, né? Todos os desafios que a gente tem dia a dia, para poder juntar essas áreas que, na verdade, elas deveriam sempre estar juntas. Eu não sei em que momento que elas se separam, porque acho que elas não se separam. Mas então eu vou começar com a minha primeira pergunta para você. É assim, qual é o grande desafio hoje do ensino de sociologia dentro de um curso de graduação em saúde? Então, Beatriz, Camila, é uma conversa muito interessante. Eu não posso responder sem contextualizar rapidamente, né? Porque nós adentramos, né, na saúde, de certa forma, e a saúde também adentra, né, nas áreas das ciências sociais e ciências humanas, para buscar esta integração, né, para buscar elementos que possam ampliar, né, a área, né, de conhecimento. E veja, eu venho de uma área que faz um estudo científico da vida humana, né? Então, é da realidade humana. Então, o nosso foco é esse, né? Então, a gente estuda a realidade humana, seja em sentido amplo ou em sentido estrito, né? Então, né, nesta área, nós adotamos, né, necessariamente uma visão mais ampla das nossas vidas para explicar por que nós agimos como agimos. Porque todos nós, né, nós partimos desta curiosidade. Por que agimos como agimos? Por que somos desta forma e não somos diferentes? Por que agimos... porque a saúde é desse jeitinho e não é de outro, né? Então, aí entra a sociologia, que é uma busca, né, do próprio do aprofundamento, do estudo do próprio senso comum. Pelo senso comum, nós podemos pensar muitas coisas, né? Então, o que o que são as ciências sociais, se não a cientificização dessas ideias, né? Porque pensar, todo mundo pensa esta rotina ou aquela rotina, mas pensar por que é assim e por que não é diferente é uma maneira de desnaturalizar esse processo, né? Porque aí
a gente sai, né, desse senso comum, né, para pensar que nada é normal, nada está naturalmente dado, né? Então, tudo nesse sentido, ele é influenciado por fatores históricos e por processos sociais e por processos culturais, né? Então, o estudo das ciências sociais e esta interação, esta integração com a saúde é para ampliar, né? Vamos dizer, as áreas de conhecimento para pensar desse jeito, né? Como nós podemos pensar a genética humana? Ela não está, nem a genética está naturalmente dada, nem a biologia está naturalmente dada, né? Nada é normal ou, ou inato ou adquirido, quer dizer, as coisas têm que ser pensadas integralmente. Então, esta dicotomia que você diz, que em algum momento histórico ela veio, né? E ela separou, ela classificou as diferentes áreas de conhecimento, né? Eu gosto hoje de pensar que a gente continua até pensando assim e deveria ser apenas para fins didáticos. Por quê? Para fins de dia a dia, de pensar essa realidade humana cientificamente, a gente teria que unir as forças e perceber que nós somos permeados por diferentes, né, fatores que estão nas diferentes áreas aí de conhecimento, com possibilidades de serem analisadas pelas diferentes áreas. Então, para mim, que venho das ciências humanas e sociais, talvez seja até mais fácil pensar isso. Agora, o desafiador é levar isso, né? É levar isso para o estudante que entra para os diferentes cursos aí da área da saúde, né? Nós trabalhamos aí juntas na medicina, mas tem outros cursos também, né, que vêm com o foco, né, naquilo que veio para fazer de acordo com aquela competência, desenvolver a competência da sua área, e aí o desafio é este, né? É adentrar, né? Não como um subsídio, mas como parte deste processo de ensino e aprendizagem. Então, Leide, porque assim, ó, uma coisa que eu sempre penso, e de todas as vezes que a gente conversa, né? É assim, eu acho que é muito além do que só a gente tentar trazer isso para o nosso estudante. É também fazer com que os professores saiam um pouquinho dessa caixinha, porque eu, assim, contando um caos, né? Eu tenho minha formação muito biológica e toda vez eu falei isso para você, né? Eu sempre falo, se não fosse a lei de fazer assim, me instigar a pensar de outras maneiras, eu estava sempre pensando no biológico. Não, eu quero saber a fisiologia deste indivíduo, eu quero saber como funciona o sistema digestório, quero saber como que funciona tal coisa. E aí chega você e fala, tudo bem, mas e se ele não funciona de forma adequada, será que não tem a ver porque ele está localizado num ambiente específico? Será que a relação dele, o meio que ele está inserido, isso não faz diferença? Aí você pensa, poxa, totalmente, faz toda a diferença. Então é muito além, né, do que... Acho que o desafio não é só a gente fazer o nosso estudante pensar integrado. E eu acho que eu só ganhei esse pensamento a partir do momento que comecei a trabalhar com um currículo integrado. Porque quando estava, né, e acho que a Camila até pode falar sobre isso também, porque deu aula há muito tempo no tradicional, e o tradicional não faz a gente pensar... e não sei também, talvez até faça a gente pensar a gente que não quer, né, Leide? Daí vem aquela autocrítica que a Leide sempre fala para mim, seja autocrítica, né? Eu acho que é a gente, às vezes, que não quer pensar, porque daí faz a gente sair da zona de conforto, né? Exatamente. Eu ia dizer essa palavra, zona de conforto. É que é assim, né, Prof. Leide? Eu, tomando por base a minha experiência, li um pouco, porque para falar contigo eu tive que ler, porque eu sou totalmente positivista. Ainda tenho um pensamento positivista, cartesiano. Então, assim, e eu enxergo, quando eu olho a professora Leide, eu enxergo um coração gigante, gente. Eu não sei, assim, a Bia convive com ela há muito mais tempo. Então, né, porque eu tô há 4 anos, vai fazer 4 anos a nossa instituição. Mas, assim, a gente tem essa dificuldade, eu sentia muito, né? Essa dificuldade. E realmente, assim, eu acho que quando a gente começa a trabalhar integrado, tem que aprender a viver no coletivo também, né? Com os colegas, né? Fazer autoavaliação constante, feedback, repensar as coisas que a gente faz, como a gente
a nossa postura, como a gente atua, eu acho que isso também faz a gente mudar a percepção. E essa coisa, eu estava até conversando com a professora Leide essa semana, porque eu estava estudando peguei um material para estudar, e eu cheguei dizendo assim, ela super focada lá, trabalhando, fazendo projeto, e eu disse, professora, eu estou estudando, né? E daí eu comentando com ela, assim, que o artigo que eu li, ele falava que existe uma mudança na concepção da formação do profissional, né? Que é, em vez de saber fazer, saber ser. E eu acho que a professora Leide, ela representa bem isso, ela sabe falar muito bem sobre isso. Vejam, eu acho bem interessante o que vocês estão colocando aqui, só que eu queria colocar uma questão. Ó, ela vai fazer a gente refletir. Já vai fazer a gente refletir. E é uma percepção daí, né? Uma autorreflexão também, uma autocrítica, de que o que vocês estão falando também, o inverso disso é verdadeiro. E isso é uma via de mão dupla, né? Porque quando nós, destas áreas, nós adentramos em outra área de conhecimento, então, para nós também é muito desafiador, né? Porque alguns profissionais das nossas áreas não vão para outras áreas, então eles permanecem lá. Por exemplo, um sociólogo estudando sociologia, ele tem possibilidade de aprofundar muito e muito mais, talvez, né, do que quem adentra em outro mundo, porque quem adentra em outro universo, como eu fiz, já faz 15 anos que eu trabalho com a saúde, eu não vou me tornar a Bia uma bióloga, nem a Camila uma bióloga, e não vou me tornar uma médica, mas eu tenho que saber minimamente do que se trata. Eu tenho que estudar também. Então, também eu me enriqueço, né? Talvez eu me torne uma pessoa para o meu universo um pouco mais superficial, mas, por outro lado, eu passeio pelas diferentes áreas com mais facilidade, mas isso tem um custo, mas ao mesmo tempo tem um ganho, porque eu aprendo com as outras áreas. Quanta coisa eu aprendi e eu aprendo no meu cotidiano, né? Aquilo que me incomoda, muitas vezes, eu também tenho que estudar, e a gente não estuda mais, muitas vezes, por falta de tempo, né? Mas é muito enriquecedor. Então, eu diria para você, Camila, que é uma via de mão dupla isso que você está dizendo, né? E você estava falando sobre a questão, né, do saber ser. Sim, eu acho que esse é um desafio para todos nós, na nossa área da saúde, né? As questões ambientais, as questões de consumo, as questões que eu dizia inicialmente da vida humana, da vida cotidiana, local e globalmente, para nós pensarmos e para o universo inteiro pensar, né? Porque as coisas vão se tornando insustentáveis, né? E aí a gente entra naquelas questões que nós acho que nem vamos ter tempo de adentrar aqui, que são os paradigmas, né? A gente quebrar paradigmas não é fácil. Sair do ter para o ser é quebra de paradigmas, porque isto pressupõe mudanças de comportamento, mudanças de rotina, mudanças de atitudes, né? Então, é um aprendizado para todos nós, não tenha a menor dúvida, né? E a ideia é fazer esta conversa, é levar, né, esse compromisso que nós temos, eu tenho e vocês têm. Eu tenho um compromisso com a saúde e vocês têm um compromisso com a humanidade também, né? Então, essa troca, o nosso desafio é levar isso, né, por onde a gente passa para os nossos estudantes, para os nossos colegas, né? A gente convive muito no dia a dia, que pena que todos nós, né, não temos espaço e nem, né, nem mecanismos assim para todos nós convivermos juntos o tempo todo, né? Porque a riqueza está na construção das relações sociais mesmo que se estabelecem, né? Relação é tudo, gente. Então, eu acho que é por aí. E é verdade mesmo, Leide, assim, ó, pensando nessa minha saída da zona de conforto, né, que
Porque assim, eu sempre tive a cabeça muito biológica mesmo. E daí quando a gente vai discutir lá, né, que nem agora a gente tá fazendo um exercício de tentar trazer muito mais, né, a parte da sociologia para dentro da parte biológica cada vez mais, né? Eu sempre penso assim, a gente está inserido numa sociedade, cada um tem uma maneira diferente de pensar, só que a gente precisa trazer todo mundo para o mesmo balde, né? Então, por mais que a gente vá colocar todo mundo junto, a gente ainda tem que respeitar as diferenças, a gente tem que respeitar, né, o ambiente que essa pessoa vive, porque ela vai carregar muito daquilo que ela vive. Né? E às vezes é difícil de você mudar. Então, a ideia, né, que eu sempre penso assim, toda vez que eu vou pensar em sociologia, eu vou trazer alguma coisa relacionada a isso para a área biológica, eu penso, calma, a gente tem que pensar assim, aonde essa pessoa tá, o que que ela faz, por que que ela tá fazendo desse jeito, né? E depois a gente traz toda a parte, que seja a parte clínica, que seja a parte fisiológica, porque daí fica muito mais fácil. Só que, sim, foi um mecanismo que eu encontrei para conseguir juntar as duas áreas, né? Porque eu só pensava na fisiologia. E aí, hoje, eu consigo conversar muito mais, porque daí eu leio artigos sobre sociologia, sobre ensino, e aí vai ficando muito mais simples para mim. Mas eu penso, Leide, assim, que eu acho que até isso você pode até, né, complementar, que você deve saber muito mais do que eu, que é só para quem tem, assim, quem quer fazer esse exercício, porque não é para todo mundo, porque vai ter aquela pessoa que não quer ter essa cabeça mais aberta ou falar desses assuntos de forma integrada. Não, eu sou biológica, eu vou falar sobre a biologia e ponto. Né? Então, assim, eu acho que esse que é o grande desafio, é como que você faz a pessoa permear por essas áreas, independente de ser mais superficial ou ser um pouco mais aprofundado. A gente acaba aprofundando um pouco porque a gente vai atrás de uma pesquisa, né? A gente quer fazer publicações, a gente quer falar com o nosso estudante, mas porque a gente está inserida nesse meio, né? Mas às vezes as pessoas que estão falando de biologia, por exemplo, não estão inseridas no mundo da pesquisa em si, então ela não quer saber de entender o indivíduo dentro de uma sociedade. Você não acha isso? Eu acho que nós que trabalhamos aqui com currículo integrado, com metodologias ativas, né, não é porque o currículo é formalmente integrado que nós temos automaticamente pessoas preparadas para trabalhar com currículo integrado. E aí o que você falou se enquadra assim perfeitamente, né, nessa ideia, né, eu acho que é nesta reflexão aqui, porque é, é, é a percepção, né, que a pessoa passa a ter e que ela encaminha para uma atitude, né, de querer fazer, né, de querer fazer daquela forma. E isso também é uma construção, e também é construção para nós. Eu não estou falando de outros, estou falando, quando eu falo, e é muito isso, né, a gente faz uma autorreflexão. O que nós fazemos, né, ele é uma construção diária, né, de ampliação de chave de leituras, de conhecimentos que a gente vai buscando, né, e de percepção do outro também no processo, porque pensar em currículo integrado, em metodologias ativas, pressupõe você ter clareza de quem que você quer formar, né? Eu acho que é muito isso, olhar assim para frente, qual o perfil do estudante que eu quero formar, já que eu estou pensando que isso tudo acontece porque nós temos um desejo, nós desejamos, né, trabalhar com a saúde integrada, nós desejamos fazer com que o nosso olhar enxergue o mais próximo possível da realidade humana. Né? Nós não queremos ser pessoas que se consideram práticas e, ao mesmo tempo, estar distante dessa realidade. Então, nós optamos por formar pessoas que vislumbrem isso também, que é olhar o ser humano integrado no seu contexto, né? Seja ele estrito, amplo, temos que ver por diversos ângulos para tentar entender a realidade humana. Né? E entender um caso, às vezes, que vem na imprensa, para a gente entender, é muito difícil, a gente não pode nem pensar que a mídia nos dá dados suficientes para nós podermos opinar, porque não dá, né? Nos dá muito vieses, isso sim. Então, olha, nosso compromisso. Então, formar
para isso é muito difícil, e nos formar para isso é muito difícil, porque pressupõe mudanças internas em nós, né? Sair de uma forma de ensino que nós todos fomos formados e até praticamos por algum tempo, para uma forma que consideramos a melhor forma para cumprirmos o objetivo, que é formar um profissional crítico, né? Mais ciente da realidade, não é tarefa fácil. Você falou ali, Beatriz, no início, né, de pensar os problemas, inclusive de pensar os problemas que colocamos para os alunos. Né? Vocês, como tutoras, eu não sou a tutora, né, no curso, mas vocês, como tutoras, vocês simulam um problema. Vocês apresentam uma simulação, né? Vocês trabalham com uma situação problema, né? Eu quando olho uma situação problema daquelas, eu fico pensando. Quando você coloca por último um objetivo que vocês chamam de biopsicossocial, quando o aluno chega lá, ele já está muito cansado, né? Então, eu não sei dizer para vocês, eu não tenho a receita do bolo, eu não sei dizer de que forma que isto poderia ser melhor, mas você até colocou ali que, de repente, se vocês contextualizassem isso, porque e depois vocês colocam o caso de acordo com o objetivo que foca lá no conteúdo, porque nós queremos formar pessoas boas, tecnicamente perfeitas, ótimas, então nós temos que ensinar. Né? Temos que ensinar biologia, temos que ensinar anatomia, farmacologia, tudo isso, mas de que modo? Né? Contextualizar isso. Então, é muito difícil você... É fácil a gente chegar aqui e ter esta conversa, mas na prática é muito difícil você fazer esse ensino integrado. Né? Nós temos se fazermos e, na prática, levarmos isso para que o nosso estudante já se forme nessa concepção, porque é chegar lá na frente, ele não pode ter mais trabalho se tiver que pensar sobre isso, isso tem que ser natural para ele. Ele passa a pensar deste modo, desta forma, né? Porque é assim, é tijolinho a tijolinho, é uma construção. Mas como construir? Esse é o desafio, Camila. É verdade. E sabe, Leide, uma coisa legal, assim, esses dias eu encontrei um ex-aluno nosso do curso de medicina e foi tão legal, assim, porque a conversa dele, né, na hora que a gente começou a falar, assim, dele, nossa, que saudades, quanto tempo, ai, professora, porque já tô, e daí, como é que tá a vida, né? E aí ele pega e fala bem assim, eu só tenho uma coisa para dizer, professora, obrigada. Daí eu fiquei assim, mas por que você está falando isso? Ele, não, obrigada pela formação que eu tive. Porque hoje quando estou junto com os meus colegas, eu sei que eu sou um médico diferenciado. Porque eu penso o meu paciente totalmente integrado. Aí eu peguei e falei assim, ai meu Deus, eu devia ter gravado essa tua fala para colocar para todo mundo, porque é isso que a gente quer, né? Quando um aluno, né, um estudante monta porque no final lá que a gente faz depois da situação problema, eles têm que escrever um texto. Quando ele inicia com o psicossocial, né, que é o que a gente chama de psicossocial, quando ele inicia a síntese dele com o psicossocial, eu penso, esse daí já tá pensando fora da caixinha, né? Ele não precisou falar toda a parte biológica para depois, no último parágrafo, colocar o psicossocial como se fossem coisas distintas, né? Então, assim, é muito legal, assim, cada vez eu me surpreendo mais, sabe? Daí eu penso, ai, que bacana, tá dando certo, a gente tá indo pelo caminho certo, mas realmente eu ainda acho que é um grande desafio. E, prof Leide, eu assisti a banca, né, essa semana, tu foste banca, né, de um trabalho de mestrado, e até cheguei aqui mais cedo e comentei com a Bia sobre isso, porque eu fiquei muito emocionada com a tua fala, quando tu comentou, né, sobre a apresentação e sobre os agradecimentos da dissertação, tu lembra, né? Foi uma fala muito bonita. E eu, nos últimos tempos, eu tenho estudado bastante essa parte de ensino, né, de cognição, de neurociência. E, professora, não foi nada programado aqui, a gente não programou nada, porque tu sabe que quando eu terminei a biologia, minha ideia não era inicialmente fazer fisiologia. Eu fui me informar para fazer um mestrado em antropologia.
lá na Federal do Rio Grande do Sul. Só que para prestar a prova de mestrado tinha que ter francês fluente. Então eu já estava automaticamente fora, né, do certame, não tinha como eu concorrer, porque para fazer a prova tinha que ter francês. Não era nem fazer a proficiência durante o curso. E aí eu desisti e fui mais para a área de biológicas mesmo, né? Mas eu sempre comentei assim com as pessoas próximas, assim, da minha família, que um dia eu talvez fizesse uma graduação em sociologia. Então eu tenho uma coisa assim para essa área, embora eu não a compreenda muito bem às vezes, mas eu tenho um amor assim por essa área, né? E aí, professor, essa coisa do afeto. Como a gente não combina nada aqui, não pensa que a professora Leide veio com o roteiro, porque ela não veio. E eu queria saber, porque eu achei tão afetuoso o que tu falou essa semana, me tocou tanto, professora Leite, assim, tu não imagina, né? Às vezes uma pequena frase, o quanto ela mexe com a gente. E eu acho que existe hoje um movimento muito grande na área do ensino que trata o afeto de uma maneira muito diferenciada. Assim, como sendo parte muito importante, tá, para o ganho de conhecimento. E aí eu queria saber a tua opinião, porque eu tenho um sonho de trabalhar com afeto e neurociências. Então, assim, eu queria saber a tua opinião sobre isso, porque eu te acho muito afetuosa. Claro que cada pessoa tem um jeitinho, né? Mas sim, porque veja, se a gente trabalha com uma ciência, né, que quer descortinar assim a, a vida humana, né, classificar, estudar, buscar os fenômenos mesmo sociais, né, é, tem que trabalhar com todos os aspectos, né, da vida humana. Mas são áreas assim que é possível, sim. E por coincidência eu fui mesas semana passada, fui numa mesa no seminário de sociologia política que está acontecendo na Universidade Federal essa semana passada, começou, está acontecendo agora. Fui mesa de um sociólogo da Argentina, o professor Adrian Stribano, que fala da sociologia das emoções. É uma área dentro da própria sociologia, sabe, que é possível também ser trabalhada. Não é exatamente minha leitura do cotidiano, porque eu não estudo nesta área. Ele é um grande estudioso nesta área de conhecimento. Ele tem alguns encaminhamentos assim nos escritos, nos livros dele, algumas teorias muito interessantes, né? Então, trabalha dentro da sociologia das emoções, e a centralidade dele é trabalhar eles chamam de sociologia do amor. É uma humanidade centrada no amor, né? No amor por tudo o que se faz no sentido de perceber e resgatar a dignidade humana. Então, ele fala, por exemplo, de trabalhar a perspectiva da desigualdade social com foco nos nutrientes, na distribuição de alimentos, na distribuição de nutrientes, porque isso é o amor verdadeiro pela humanidade. Isso se encaixa dentro de uma ciência, né? Se você quer estudar, quer trabalhar nesse sentido. Então, é muito interessante de você trabalhar a própria neurociência, né? Buscando os aspectos da vida, né? Externos ao biológico, né? Que interferem, que são as determinações aí sociais, né, da saúde, que estão ligadas à historicidade, à história da pessoa, à cultura, aquilo pelo qual ela tem que passar, por que ela tem que viver desta forma e não de outra, mas que são pensamentos muito radicais, porque eles envolvem posicionamentos mesmo. E são posicionamentos, Camila, políticos, por isso que a gente também diz que nós não podemos trabalhar desvencilhado do político, porque é impossível, porque nós também somos seres políticos, né? Se eu for pensar desta forma, a desigualdade desse jeitinho, então eu tenho que pensar que há uma distribuição injusta de alimentos e que alguns estão comendo demais e alguns estão comendo de menos. Então, esta centralidade, assim, né, que só um exemplo, assim, se eu pudesse te dar nesse momento, dentre outros, que eu mas
possibilidades, tranquilamente dá para fazer. Para mim isso é muito visível, né? E eu acho que vocês também vocês com o exercício que vocês fazem aí, né, dessa integração, vocês tranquilamente conseguem visualizar isso. E um projeto de pesquisa que pudesse desenvolver uma pesquisa sobre esses diversos nuances. Por quê que eu falo isso? Porque a sociologia, nós trabalhamos muito com o que na saúde nós chamamos de pesquisa qualitativa, e na sociologia nós não distinguimos micro e macro contexto. As nossas pesquisas, elas prescindem de tudo. Às vezes, no mesmo desenvolvimento, no mesmo para desenvolver o mesmo objeto de pesquisa, nós precisamos do micro e do macro contexto. Não é possível eu entender um micro contexto sem entender aonde ele se situa, entende? Então, mais ou menos essa ideia. Não sei se eu me faço assim entender. Professor, eu estava lendo um artigo, até a Bia que me mandou, e essa associação, essa interface entre ciências sociais e humanas e saúde é algo que vem acontecendo a partir de 1990, por aí, né? Uma história, não é mais para trás, assim, né? De antes, é recente, na verdade. Tem essa preocupação reflexiva, crítica, humanista, né? Do profissional da área da formação de profissionais da área da saúde, né? E assim, eu tenho lido algumas coisas, e às vezes eu participo de seminários que tu sabe que eu sou bem metida, né, professora Leite? Se aparece algum seminário, assim, mesmo que seja em francês, eu vou lá, entro e boto ali o dublador, lá, o tradutor automático no Zoom. Então, eu tenho lido muito sobre promover educação para pessoas com idade mais avançada. Eles chamam, eu não sei se eu vou falar uma bobagem, mas eles chamam lá fora de lifelong education. Então, assim, promover cursos, direito ao ensino superior para quem tem 50, para quem tem 60 anos, porque as pessoas têm objetivos de vida. E a impressão que dá é que, às vezes, a gente pensa que as pessoas saem da faculdade, os jovens saem da faculdade, e eles saem da escola e têm que entrar numa faculdade. Né? E hoje em dia não, hoje em dia as pessoas estão vivendo muito tempo, né? Não vive mais na Idade Média, né? Na Idade Moderna que se vivia até os 30, 35, né? Hoje em dia as pessoas vivem muitos anos, têm objetivos de vida, não é porque eu tenho uma avó, eu sou avó, ou sou um avô que eu não posso fazer um novo curso superior. Então eu acho que às vezes no nosso país isso ainda não é percebido, sabe? Eles não enxergam o ser humano assim como... Parece que quando a gente chega numa faixa etária, ou a gente atingiu ou a gente é um perdedor. Das duas, ou a gente atingiu as metas, ou a gente não tem mais chance de atingir. Entende? E isso lá fora está mudando muito. Existe muito evento, existe muita discussão. Tem livros sobre isso, né? Promovendo a educação das pessoas com mais idade, a maior idade, enfim. Eu queria saber a tua opinião também sobre isso. Eu acho que é uma realidade nossa também, mas talvez em menor escala, né? Mas eu gosto de pensar assim, né? Que quando a gente se incomoda com alguma situação que é o nosso ponto de partida para o nosso problema de uma pesquisa, nós todas somos aqui pesquisadoras e sabemos disso, né? Se algo nos incomoda, então vamos agir, porque quem é a sociedade? Somos nós, né? Somos nós que fazemos, então vamos pensar nisso. Eu li recentemente um artigo, até fiz o parecer para essa revista, depois recebi novamente na última, que ele retrata exatamente um trabalho desses em uma comunidade de senhoras, né? Eram basicamente mulheres, trazendo a questão da informática, e foi no tempo da pandemia, porque são pessoas que naquela comunidade tinham menos acesso. Então, eles fizeram um trabalho gigantesco, né, de trazer profissionais, como, por exemplo, o João, que está aqui nos auxiliando com a tecnologia, o Carlos, Carlos, né? O Carlos também, de trazer esses profissionais para o grupo, né, de pesquisa, era um grupo de pesquisa e extensão, para poder fazer diferença na vida dessas pessoas. Daí eles depois até fizeram mostrar em números quantas pessoas desse público chegaram até o fim do curso, porque eles acharam que ia haver uma evasão muito grande pela dificuldade do tema, né? Porque o intuito deles era que essas pessoas pudessem daí ter acesso às relações,
né, a internet, pudessem aprender pelo menos um pouquinho. E a maioria foi até o fim. Então, é uma iniciativa bonita, que eu acho que vai ao encontro disso que você acabou de dizer. Então, essas entradas nas comunidades, porque veja, hoje nós não podemos mais fugir disso. Quando eu estudei, ou quando meus professores estudaram lá atrás, né, as inserções na comunidade era assim: eu vou lá, faço uma assistênciazinha e vou embora. Hoje não. Hoje isso requer vínculo, isso requer construir relações de confiança, né, com a própria comunidade, para você poder efetivamente consolidar um trabalho lá, né? E o ensino está cada vez mais se enraizando nisto, graças a Deus, né? Então, hoje, essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é isso. Eu acho que ainda estamos engatinhando, e nesse sentido concordo contigo. Mas veja, quando nós, ali no próprio mestrado em ensino nas ciências da saúde, pensamos sobre isso, né? Nós estamos pensando sobre as nossas próprias pesquisas. Vamos pesquisar isso, mas para que queremos pesquisar isso? Por que queremos pesquisar isso? E para que queremos pesquisar isso? Por quê? E para quem nós queremos pesquisar isso? Quer dizer, quem que nós queremos atingir com isso? Mas efetivamente, entende? Então, esta ideia de produtos educacionais importantes. Então, nós chamamos, o termo técnico da CAPES é impacto na sociedade. Quer dizer, quantos dos nossos trabalhos têm impacto na sociedade? Não sei, mas nós temos que pensar sobre isso. E concordo contigo, quer dizer, as pessoas, né, estão vivendo, né, cada vez mais, que bom, e o que vamos fazer? Né? Então, como nós podemos ajudar? Como que a saúde pode chegar até essas pessoas e fazer a diferença, entende? Estar com elas, né? Buscar junto delas o que é mais importante para elas, porque nós não podemos levar coisas sem saber se estas são as necessidades delas. Então, esse é um ponto importante quando a gente vai para as comunidades, né? Trabalhar com um público desse, mais até do que outro, ou com todos, mas é fazer um trabalho a partir deste público. Nós estamos em uma comunidade também, né? Engatinhando aí com o trabalho, ele é bem incipiente ainda, apesar de já ter anos, mas é um trabalho de formiguinha, de tijolinho a tijolinho, né? De juntada disso para construir um grande muro, uma grande casa, quiçá uma mansão até, né? Pensando, fazendo uma analogia, né? Com a integração, um trabalho integrado, e não é muito fácil conhecer, saber das necessidades e aí sim levar à saúde. Isso é conhecimento, isso que requer conhecimento popular e uma educação popular, né? Na linha do que Paulo Freire ensina para a gente mesmo, né? E assim, professora, o que eu penso é que... Não, quando eu assisto esses seminários, assim, eles não são aqui do Brasil, né? Eu penso muito sobre isso, assim, e eu penso que a gente se prepara, a gente está sempre preocupado com os nossos estudantes jovens. Então, a gente se prepara para entender a gíria, a gente se preocupa em entender os novos, né? O que culturalmente interessa para eles, né? Porque isso também faz parte, né? Das ciências humanas na saúde. A gente tem que estar por dentro do que os nossos alunos gostam, de como eles estão falando, né? do ambiente cultural que eles vivem naquela época, né? Só que eu acho, assim, com tudo isso que a gente está vivendo, que a gente esquece que tem muitas outras, né, outra camada da população que também quer estudar, que também tem objetivos, que não são só os jovens, entende? E talvez esse seja um nicho que esteja totalmente, assim, negligenciado pelas instituições brasileiras, eu acho, de educação. É um nicho, assim, que não... E o mundo já fala sobre isso, sabe? Eu não vejo, assim... Pelo menos aqui em Curitiba, eu não vejo, né? E porque a gente está preocupado com os jovens, está preocupado em fazer ele ser independente, ter autonomia. Mas e aquele senhor, aquela pessoa com 50 anos, com 55, que viveu um monte, às vezes tem tanta coisa para ensinar para os outros,
E a gente não se preocupa em proporcionar, talvez, algum curso, ou um ensino, ou eu não sei te dizer, um projeto para ela se envolver ou para que se... Eu não sei, professora, assim, é essa maneira que eu vejo. Acho que a gente tem uma população adulta, né, muito maior do que uma população jovem. E eu acho que no ritmo que a gente não está conseguindo enxergar essa população de adultos que eles vão viver até os 80, até os 90, né? E tem objetivos de vida. Tem coisas novas para realizar, tem projetos para realizar. E eu acho que a gente não vê isso ainda. No Brasil, a gente não vê, professora Leide. Uhum. Desculpa, Até eu falei um porque, monte. até porque, historicamente, nós temos um envelhecimento tardio em comparação com outros países, né, Uhum. Camila? Principalmente europeus, né? Então, o nosso envelhecimento ele é tardio. Então, enquanto eles estão na fase adulta, vamos dizer, as pessoas, né, pensantes aí, como nós estamos aí ainda bebês, né? Então, nós estamos começando a pensar sobre isso. Mas eu acho que muito genuíno e é um desafio, né? É um São desafio. desafios e que requer... fico assim encantada com a tua fala, porque isso requer muita sensibilidade, né? Requer muita sensibilidade trabalhar com esse público também. E é um desafio grande, né? Eu E acho. depois, assim, né, Leide, bem o que você falou, assim, a Camila fala, porque lá fora eles já estão pensando nisso. Sim, mas eles têm muito mais bagagem do que nós nesse sentido, porque a população é muito mais velha do que a nossa, né? Por que as nossas instituições de ensino se preocupam com adolescentes? Porque a gente estava vindo nessa vibe de ter muito adolescente, de ter gente jovem. Agora que a gente parou, né, de ter, assim, a população diminuiu o crescimento, estamos com a população um pouco mais velha. Agora a gente está começando a refletir sobre isso, né? Então, assim, e que bom que a gente está podendo refletir agora sobre isso. Né? Então, que a gente está percebendo que está acontecendo uma mudança na nossa sociedade e a partir disso agora a gente tem que... Vamos pegar lá bons exemplos de fora, com certeza. Mas eu acho que agora que a gente tem que pensar a nossa sociedade, né? E eu acho que é bem por aí. Isso já reflete no grupo de estudantes que a gente tem. A gente já não tem estudantes de 17, 18 e 19 anos. A gente tem de 17, 18, 19, mas a gente tem de 30. A gente tem de 40. A gente tem de todas as idades. Né? A gente vê que eles estão vindo para dentro das universidades, eles estão buscando o sonho deles que às vezes tiveram que ser adiado, né? Adiei o sonho porque tive filho, adiei o sonho porque precisei trabalhar para me sustentar, agora quero fazer uma faculdade, e por que não? Né? Venha para dentro da instituição e vamos fazer, né? Vamos pensar todo mundo junto, e essa mudança está acontecendo agora. Então agora que a gente tem que começar a pensar sobre isso também, né? Tu sabe que teve um trabalho de uma disciplina que teve um grupo de estudantes que descreveu um artigo, professora Leide, sobre como comunicar para populações idosas, de maneira geral, estou falando, tá? Não me lembro, assim, faz uns 3 anos já. Como comunicar o diagnóstico HIV para a população idosa. Então, isso é uma coisa que antigamente os nossos estudantes já se preocupam com isso, eles apresentaram um trabalho sobre isso, né? Mas era uma coisa que antes ninguém comentava. Como, né? Como atender a população trans também. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque a gente tem que entender o indivíduo. O indivíduo individualmente, né? A gente tem que saber como, né, trabalhar com as populações. Então, essa do paciente idoso recebendo a notícia que é HIV positivo, para mim foi sensacional. Então, a tua percepção é interessante, assim, para a gente saber esse novo momento que a gente começou a viver. Sim, é super interessante. São mudanças, né? As mudanças sociais e culturais, os novos contextos, né? Vamos dizer, de envelhecimento da sociedade brasileira. Agora ele pede outras lições, ele pede outras tarefas, ele requer uma nova maneira, né, de fazer saúde, né? Por exemplo, né? Nós não tínhamos pessoas idosas com HIV/AIDS no início da AIDS. Até podíamos ter, mas era um número menor. E hoje nós temos, então nós temos a necessidade de dar uma resposta. E aí cabe a nós por isso que eu digo que a pesquisa, na verdade, ela requer sensibilidade,
porque eu podia estar pesquisando, você podia estar pensando em outra coisa e não nisso, né? Então, ela requer uma sensibilidade de acordo com as necessidades, né, que são postas pelas próprias mudanças, assim, né, sociais e culturais, porque são processos, nossa vida é um processo. Então, tudo, as mudanças têm a ver com esse processo, então, e requerem novos direcionamentos, então é por aí mesmo, eu fico contente, né? E a gente até está aí conversando sobre isso, porque realmente hoje nós temos que nos preocupar com coisas que no passado nós não nos preocupávamos, né? Porque nós éramos tolhidos, né? No regime militar, por exemplo, de falar sobre determinadas questões. Então, nós nos tornamos mais livres para falar, para ensinar, para aprender sobre tudo, e essa diversidade chega para ficar, porque a diversidade faz parte da vida humana e sempre fez. Então, por que em um determinado contexto é possível falar disso, ensinar isso, trazer para dentro da academia, da universidade, e em outro contexto não é? Porque a vida é a mesma. As pessoas, elas não são homossexuais hoje. A vida humana é assim, não importa o que nós somos, né? Então, sempre nós somos essa diversidade desde sempre, desde a história da humanidade. Só que por que em alguns contextos isso é tolhido e em outros? Então, nós temos assim, após, né, a Constituição de 88, né, nós temos uma mudança muito grande, né, nos próprios espaços de sociabilidade das instituições de ensino e que vem mudando e que muita coisa ainda vai mudar. E essa mudança, na verdade, que são movimentos sociais importantes, eles impactam e eles vão pressionando, né, os próprios órgãos, né, de governo, os próprios órgãos das instituições organizadoras da sociedade. Então, mudam as diretrizes curriculares dos cursos, e aí, devagarzinho, eles vão trazendo nestas diretrizes novos direcionamentos, mudam até nos códigos de ética, né, das profissões, muda o texto, muda a norma, ou elas vão se adequando. Então, a realidade bate sobre a lei, ela pressiona a lei e ela requer, inclusive, novas normativas e novas atitudes. E eu não sei o que muda primeiro, depende da pessoa, depende da sensibilidade que tem. O fato é que nós somos puro movimento, né? Como diz a David, nós somos pura mudança e a gente não se vê assim, mas nós temos que visualizar isso. Nós somos puro movimento o tempo todo. Esse movimento deste evento, desta gravação que vocês estão fazendo, é um movimento social importante, né? Então, é uma gotinha no oceano? Não sei, pode ser que seja mais ou menos do que uma gotinha, mas é movimento. E pode ser que a gente não veja os frutos disso. Então, é muito isso. Isso é o objeto, isso é as ciências sociais caminham nessa direção, né? Nós acreditamos nisso. Professora Leide, a gente já está caminhando para o nosso encerramento, mas eu queria, tu é pesquisadora do programa de pós-graduação em ensino das ciências na saúde, das faculdades Pequeno Príncipe, e eu gostaria muito que tu falasse um pouco da tua linha de pesquisa. O que tu trabalha, o teu grupo, falar um pouco do Pensa, que é o teu grupo de estudo, né? O grupo de estudo do PEX, né? Que é o programa. Então, que tu falasse um pouco sobre isso para nós. Sim. Nós temos o programa de ensino nas ciências da saúde desde 2014. O Pensa é até anterior ao programa de mestrado que nós temos. Agora nós estamos encaminhando para enviar a proposta de doutorado, né? Se Deus quiser, a gente já vai sair com doutorado, também ensino nas ciências da saúde, por enquanto é projeto, daqui a pouco será realidade, né? E é um espaço, né? Nós temos 3 linhas de pesquisa, uma que estuda currículo, já que é ensino nas ciências da saúde, outra que estuda educação permanente e integração em ensino e comunidade, e a outra que estuda gestão. Porque pensar na gestão, eu estava falando de formas de organização, de compromisso, de institucionalização, então a gestão também está nesse processo.
Então, prestar uma gestão boa que possibilite isso que nós estamos fazendo também é muito importante, o que possibilite mudanças na saúde é muito importante. Mas eu estou mais fortemente ligada à integração ensino e comunidade e priorizo as pesquisas assim de microcontexto, pensando também no macrocontexto, de perceber, eu estudo muito a inter-relação e mais processos subjetivos assim da saúde, como imigrantes, como população, indivíduos em situação de rua, a saúde desses indivíduos, organizações não governamentais que trabalham com a saúde também, né, que são, vamos dizer, complementares ao que o Estado tem que fazer. Então, e tenho trabalhos também relacionados, o mais recente, com a questão do racismo na medicina, que é a nossa publicação mais recente, e dentre outras coisas assim que eu priorizo trabalhar com as vulnerabilidades mesmo, que isso venha mais ao encontro da minha área de conhecimento e esta é a contribuição que eu mais fortemente posso dar para o programa. Então, eu priorizo pesquisas que descortinam um pouco esta realidade assim. A gente pode dizer que é etnográfica, professora? Trabalhamos com etnografia também, que é uma das possibilidades, né, dentro desta abordagem, né, que nós priorizamos, etnografia, representação social, estudos culturais também, né, numa perspectiva paulo-freireana, também é possível realizar pesquisas né, que são pesquisas assim participantes, pesquisas de intervenção, pesquisação, né? Então, observação participante, são pesquisas que possibilitam, né, que nos trazem técnicas assim importantes que nos possibilitam esta aproximação da realidade, porque é fácil dizer, a sociologia estuda de maneira científica a vida humana, mas como que de fato isso se dá? Né? Então, tem técnicas para isso, tem ferramentas para isso, mas eu diria para vocês que o principal é o papel que o pesquisador ou a pesquisadora desempenha nesse processo. Então, a sensibilidade de fazer desse tipo de pesquisa, de se aproximar, né? Então, depende do pesquisador, tem pesquisadores que não se adequam, então não vão fazer esse tipo de aproximação, vão fazer mais pesquisas quantitativas mesmo, né? Mas quem se adequa, aprende e desenvolve, sabe, esta sensibilidade para a pesquisa. A Vanessa vai falar pra gente sobre racismo na medicina, já foi convidada. Sim, convidamos ela também. E ela aceitou, a gente adorou. E então, Leide, eu vou te fazer a última pergunta, daí depois a gente encerra, mas que é uma pergunta que a gente tem feito para todos os nossos convidados, porque a gente é muito curiosa. A gente gostaria de saber o que a Leide faz quando ela não está pesquisando, quando ela não está dando aula. O que você faz nas suas horas vagas, Leide? Eu tenho família, muito legal. A questão é que com o meu marido eu fico conversando sobre esses assuntos, porque eu não consigo desvencilhar, né, a vida profissional do pessoal. Mas eu tenho meus filhos, né, e aí tem que diversificar o assunto também, senão eles reclamam também, cada um é de uma área de conhecimento, né? Um pouquinho mais próximo da gente, minha filha, né, de empresa, relações públicas, então a gente tem que diversificar a conversa, senão ela reclama. Tem um pai velhinho, então tenho que viver também, né? Ai, que legal. Muito legal saber assim, o que vocês fazem fora, né, da pesquisa, porque a gente conhece um pouco do profissional, né? Então, a gente vê que a gente trabalha um monte e quem está ligado com pesquisa sabe, a gente não para de estudar nunca, a gente não para de discutir nunca, a gente está sempre conversando sobre tudo. E aí chega uma hora que a gente fala, tá, mas e agora? O que a gente faz quando não tem, né, esse momento para fazer? Não precisamos fazer pesquisa nesse momento, o que nós fazemos? A gente se diverte. Mas a gente também se diverte fazendo pesquisa, não é, Leide? Diverte fazendo pesquisa com bom vinho, né? Sim! Ai, mas então tá bom, Leide, eu queria agradecer de coração, porque eu adorei a nossa conversa, foi incrível, assim, a gente nunca esgota o assunto, porque assim, quero muito que você volte no nosso podcast pra gente falar de outras coisas, porque você, assim, bem como a Camila falou,
você é coração, né? Assim, você... E é uma amiga muito querida para mim, porque a gente teve essa relação boa para poder falar sobre coisas que não estavam na minha realidade, né? Assim, eu era muito focada para uma área. Quando a gente começou a trabalhar junto e a gente começou a entender, né? Que a gente poderia fazer uma parceria enorme. A gente já tem agora um monte de projetos que a gente vai desenvolver junto, não vejo a hora, tô super empolgada. Então, a gente vai ainda se ver muito e trabalhar muito junto. Então, só tenho a agradecer a tua participação, né, e a tua fala de hoje. Prof, muito obrigada, Prof. Leide, te admiro muito. Obrigada pela tua disponibilidade em falar um pouco da tua experiência, que é tão preciosa. Tá bom? Beijo! Ah, que legal. Sim, vamos legal. sim. Então tá, Prof. Obrigada. Beijo. Então tá, tchau, gente. Até o próximo. Tchau, até o próximo.